Beleza. Eu estou muito feliz hoje, hoje eu estou aqui com a Cláudia Soares. É um prazer te conhecer. Prazer foi meu também. Ela é cabeleireira, instrutora de mega hair, e agora acabamos de descobrir que não é só sobre o mega hair, é muito mais que isso. Muito mais. Vai ser muito interessante essa conversa. Vocês vão gostar com certeza. Ela vai falar um pouco sobre ela, sobre a vida dela, mas o mais interessante é que no meio da conversa vocês vão perceber que não é sobre o trabalho, não é sobre dinheiro. Vocês vão perceber isso. Minha amiga, eu vou deixar você se apresentar. Fala para mim. Meu nome é Cláudia Soares, meu nome de trabalho, e sou formada em cabeleireira há 30 anos, mas me apaixonei pelo mundo afro, da trança, e como sequência disso veio o mundo de alongamentos como megarrista. Então hoje eu sou uma instrutora de mega hair e de tranças, além da minha profissão como cabeleireira. Perfeito. Como que começou essa paixão pelo mundo empresarial? Como, como que surgiu essa vocação para trabalhar por conta própria? Bem, Rogério, eu acho que desde que eu me entendo como gente, eu acho que eu sempre tive essa pegada empresarial, porque eu fui criada, nós fomos criados com a família humilde de 6 filhos. Então, imagina, né? Sustentar 6 crianças. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 15 anos eu pedi ao meu pai para me dar um estojinho de manicure para eu começar a fazer unha. E 15 anos de idade eu já fazia unhas de alguns vizinhos. Tomei gosto do dinheiro. 17 anos já vendia bijuterias e vendia muito. Sempre gostei de trabalhar com vendas. Sempre gostei de ter o meu próprio dinheiro. Nunca gostei de depender da minha mãe, porque eu sabia como que era a luta, né? 17 anos, tanto eu trabalhava como venda, como fui trabalhar também numa casa de família. Então, assim, eu sempre fui voltada ao artesanato. 12 anos já fazia crochê. Então, todas as pecinhas de crochê que eu fazia, eu ia para os vizinhos vender, os vizinhos compravam. Um crochêzinho assim, meio tortinho, mas para me agradar, comprava. Então, assim, sempre tive esse mundo empresarial, acho que já dentro de mim. Sempre gostei de empreender, sempre estar vendendo alguma coisa e logo depois comecei a ensinar artesanato, sempre gostei. Então, assim, esse mundo de troca de informações, né, e o dinheiro como consequência, eu acho que sempre fez parte de mim. Muito bacana, muito bacana. E como que foi que você se descobriu, além de manicure, no mundo do cabelo? Aos 17 anos, uma tesoura da minha mãe de costura. Comecei a cortar cabelo de todo mundo. Em casa? Em casa. E Cortava quem, cabelo e não tinha naquela época, nem sonhava de ter um YouTube da vida que hoje ensina tudo, né? e Então eu quem sempre foi fui o doido? autodidata. Quem foi o doido que testou Muitos isso? doidos, porque eu acho que já viam em mim a segurança. Eu nunca trabalhei insegura com nada. Eu sempre metia a cara e fazia. Deixa eu cortar? Deixa. As amigas, depois irmãos, sobrinhos. E quando eu fui fazer o curso aos 24 anos, o próprio professor meu, né, do cabeleireiro, ele falou assim: Cláudia, fala a verdade. Você já fez curso de cabeleireiro? Eu falei assim: não, professor, nunca fiz. Mas mexo com cabelo desde os 17 anos, cortando cabelo de amigos, de vizinhos, irmãos. E ele falava assim: realmente você é uma autodidata, porque eu nunca vi uma pessoa ter tanto domínio como você tem. Então, assim, a aula parava para ver quando eu estava cortando o cabelo, porque ele chamava os alunos para ficar em volta de mim. Ele parava o curso e falava assim, vem ver
Essa cabeçuda aí, que hoje eu chamo de pessoa, quando é muito inteligente, eu chamo de cabeçuda por causa desse professor. Vem ver a cabeçuda aqui, olha só, ela está enganando a gente. Ela sabia, não quer dizer quem foi o professor dela. Eu falei assim, não, eu realmente, eu sempre fui assim, sempre gostei. E quando eu gosto, eu entro de cabeça quando eu gosto. E sou assim até hoje. E aí você foi com o salão e com a unha até. Aos 40, uns 42 anos, quando eu descobri, né, a intolerância à alergia Aí à teve a primeira química. dificuldade empresarial, digamos assim, né? Sim, foi onde eu tive que largar todo o ramo, né, do salão, porque não só eu poderia fazer, né, ter contato, como também não poderia estar num ambiente onde o cheiro era liberado. Também me causava mal, inchaços, muitos inchaços. E a dermatologista falou assim: olha, você tem que parar com tudo. Não pode nem pintar sua unha com esmalte comum. Seus esmaltes, a partir de hoje, para você usar, tem que ser antialérgicos. E você não pode estar no ambiente, porque o próprio cheiro do ambiente vai te causar alergia a ponto de um dia dar os inchaços nas suas glotes e muitas das vezes não dá tempo de te salvar. Aí eu fiquei praticamente 10 anos afastada, mesmo, só me cuidando, desintoxicando. Fui ser empresária de roupas e sapatos. Abri uma loja na Lagoinha. Vendia de tudo. Roupas, sapatos, né? Bijuteria. Como sempre, gostamos de empreender e de vender. E lidar com o público, eu sou apaixonada. Pelo jeito você já tinha sido picada desde nova pelo esse jeito empreendedor, É né? verdade. E é bom deixar claro que no Brasil isso já é um milagre. Como a gente estava conversando antes, nós não somos ensinados a ser empreendedor, né? Nos Estados Unidos é normal uma pessoa com uma situação boa, os filhos vendendo suco em frente à casa, os filhos sendo babá. Não é por necessidade, é para já aprender a ter o seu próprio negócio e o seu próprio dinheiro. No Brasil, nós não temos essa cultura, né? Não temos essa cultura de, aos 18, você já tem que ter a sua casa e morar sozinho. Então, quando toda vez que eu encontro uma pessoa que já nasce com esse dom, que já tem esse start, é muito interessante. Agora, como a gente estava conversando, nós temos que entender que, que temos que ensinar isso às pessoas exatamente porque o nosso Brasil não ensina isso. E nós passamos muito tempo por uma cultura de, de se vitimizar, Verdade. né? É melhor dar desculpa do que continuar tentando ou começar a tentar. Então, assim, eu quero saber como que você largou o sapato, a loja e te deu a loucura de empreender de novo no cabelo, mas agora com mega hair. Foi assim, foi uma questão assim que foi quase que por um acaso. Por quê? Quando eu abri, fechei, resolvi fechar a loja, foi por questões assim que realmente eu estava muito sobrecarregada, comecei com passar problemas de saúde. Não tinha tempo para nada, nem mesmo para cuidar da minha vida espiritual. Então estava muito sobrecarregada porque eu era sozinha para tudo, para administrar, para ir comprar. Eu não tinha ninguém na loja comigo para me dar um suporte. E eu falei assim, bem, tá mexendo com a minha saúde, então eu vou dar um tempo, fechar, mas já pensando no que, qual seria o meu próximo empreendimento. E eu fiquei mais ou menos uns 4 anos, assim, dando aula de artesanato. Sempre estava dando aula, tapeçaria, crochê, vendendo muito crochê, que eu faço muito crochê. Ganhei muito dinheiro vendendo crochê, tá? Então, nesse período que eu estava ali juntando um dinheirinho, guardando, sempre gostei muito de fazer uma economiazinha sempre que posso.
vi no Facebook uma professora botando lá sobre cursos de transista iniciante. Eu falei assim, gostei disso. Eu vou lá ver, porque eu não posso mais voltar para o mundo do salão por causa das químicas. Eu posso trabalhar com o meu público de volta, trabalhar com o cabelo que eu sempre gostei, sem precisar mexer com química. E fui para o curso, mergulhei de cabeça. Ouvi muitos, porque aí eu já estava com quase 50 anos, ou com 50 anos. Ouvi agora, você entrar nesse mundo agora? Eu falei assim, como assim? Eu tenho energia bastante. E posso provar que eu vou ser chata. Quando eu entro de cabeça, eu vou ser chata. Se eu me tornar uma transista, você pode ter certeza. E, inclusive, o meu filho falou assim, mãe, você vai mesmo? Eu falei assim, foi, filho. E pode ter certeza, eu vou me tornar referência nesse mundo que eu vou entrar. E assim foi. Foi muito difícil no começo, porque você vê muitas meninas novinhas, muitas, garotinha de 14, 15, 16, 20. E eu era a única ali com 50 anos. Então, você já vê as pessoas mesmo ali, as alunas, né, te olhar assim, a senhorinha aqui, né? Mas eu me mantive, tive postura e enfrentei. Enfrentei até alguns de casa para falar sobre essa questão. Agora, não é tarde não para você? Eu falei assim, não é tarde, nunca é tarde, né? E eu encarei, fiz um bom curso, treinei igual uma louca para me aperfeiçoar, comecei a trabalhar e logo depois, como sequência, veio o Mega Hair. Falei assim, eu vou agregar valor, vou pro Mega Hair também. E sempre falando, vou me tornar referência. Eu não aceito ser igual. Todos os meus métodos, eu mesmo elaborei, eu tenho os meus próprios métodos de trabalho, porque eu treinei. Tenho hoje as minhas alunas falam assim, professora, já fiz outros cursos com outros profissionais, mas quando falaram que a senhora é uma das melhores, eu resolvi vir para fazer. E realmente, eu não vejo a senhora fazendo outra coisa, porque realmente a senhora tem o dom de ensinar. A senhora nasceu para isso. E a gente vê o brilho no olhar da senhora quando a senhora está ensinando. Eu falei assim, porque um dia me falaram que eu não era capaz. E eu prometi para mim mesmo que além de eu ser capaz, eu ia me tornar uma referência. E não demorou muito essa trajetória de ser somente uma profissional, né? Uma aluna recente, formada, a se tornar uma instrutora. Foi muito rápido essa transição. Você acha que pode, não querendo espiritualizar as coisas, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, mas você acha que quando a gente tem a vontade de fazer alguma coisa, mesmo sem a gente saber, o poder superior, ou Deus, o Yahvé, ele cria algo para nos encontrar? Um exemplo, vamos supor que nesse exato momento tem uma pessoa em casa sem saber o que fazer, sem opção, não deram oportunidade ou não conseguiu ter oportunidade. Eu já ouvi de várias pessoas a frase, quando eu pergunto qual era o sonho da pessoa, a pessoa fala assim, olha, eu não tinha direito de sonhar. Não me deram esse direito de sonhar. Então, nesse exato momento, a minha pergunta é, você acha que se a pessoa se encontra nesse exato momento com a dificuldade e achando que não tem o direito de sonhar, se ela começar a procurar algo para mudar a vida dela, se ela começar a pedir no mundo espiritual, algo vai acontecer como aconteceu com você? Você acha que foi além do seu esforço, que é nítido, além do seu dom, que é natural, você acha que o poder superior
Acha que Deus começou a colocar a propaganda, as pessoas corretas no lugar correto, para trilhar, para se encontrar no seu caminho? Acredito plenamente. Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Então, toda a minha trajetória, como eu sempre trabalhei com mulheres vêm até a mim buscando cura. E muitas das vezes cura naquilo que eu mais sofri na vida. Mas foi como você falou, né? Deus primeiro ele nos prepara, nos capacita para que lá na frente a gente venha curar outras pessoas. Então, dentro do mundo onde eu trabalho hoje, onde eu dou aula, muitas das vezes as pessoas vêm a mim, que eu falo que é só uma desculpa que Deus colocou ela para vir fazer curso comigo. Eu falei, pô, Senhor, poxa, valeu. Hoje foi mais gabinete, foi mais cura espiritual do que propriamente a aula. E eu fico feliz com isso, porque eu vejo o mover de Deus, sabe? Eu vejo como Ele me usa para muitas mulheres que, se eu não tivesse a coragem, o empenho, até mesmo o empurrão do Senhor, eu hoje estaria doente dentro da casa, depressiva, ou mesmo não estaria aqui hoje falando com você. Ele está morto. Então, assim, eu vejo muito o poder de Deus me empurrando para que hoje eu estivesse aqui hoje conversando com você, falando justamente sobre cura e autoestima de mulheres. É muito interessante essa confirmação. Eu tive muita dificuldade, eu fiz, dentre os outros cursos que eu fiz, quando eu comecei a fazer curso sobre dinheiro, sobre como ganhar dinheiro, sobre empreendedorismo, eu lembro, o primeiro curso que eu fiz, o comentário na sala era o seguinte: quando que nós vamos começar a falar sobre dinheiro e quando que nós vamos começar a falar sobre empreendedorismo? Porque até a metade do curso, o curso foi quase todo sobre perdão, sobre disruptura, sobre quebra de maldição, sobre quebra de paradigma, sobre crenças limitantes. Então, assim, quando eu ouço você falar que no dia do curso teve mais gabinete do que o próprio curso, é porque, na verdade, a quebra de maldição, a quebra de paradigma, a quebra de crença limitante, e quando a gente tem a oportunidade de resolver coisas da alma, o resto fica mais fácil, né? A pessoa, eu já acho um milagre, né? É muito interessante e é bom você falar isso para suas alunas. Elas são um verdadeiro milagre para começar. Com todas essas dificuldades conjugal, familiar, que a gente sabe que o nosso Brasil, com essa miscigenação, com a nossa cultura, né, a maioria foi criado sem pai, a maioria foi criado num lugar muito humilde, e o lugar muito humilde, por conta disso, vem com muito trauma, vem com muita crença limitante, muito eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não vou chegar. Isso já está, elas já crescem com isso entranhado dentro delas. Aí ela consegue romper todas essas barreiras e chegar até você, já rompeu o primeiro milagre. Sim. Isso para mim já é um milagre, né? Independente do que aconteça, para mim já é um milagre. Só para concluir o meu raciocínio, fizeram uma pergunta para o Rick Chester, um repórter. A pergunta foi a seguinte: qual a diferença de hoje que você venceu para antes? Aí ele perguntou assim: como assim hoje que eu venci? Ele é hoje que você está bem, está com a conta bancária legal, está com um carro novo, está com a casa. Aí eu sou apaixonado por esse cara. A pergunta, e logo veio uma pedrada. Ele falou o seguinte: meu amigo, eu sou um vencedor desde quando eu vendi água na praia.
sabe? Ele falou, meu amigo, no mundo de hoje, para você romper todas as barreiras e trabalhar, eu já era um vencedor. O dia de hoje só está potencializando e coroando o vencedor que eu era. Então, assim, que as mulheres de hoje possam entender que só de estar tentando, elas já venceram, né? Verdade. Que o ser humano hoje possa entender, eu falo isso direto, eu falo, meu amigo, só da gente acordar e tentar já deu certo. Dinheiro, vitória, linha de chegada é consequência que é outra história. Porque nesse exato momento, quando a gente estava conversando antes das câmeras, nesse exato momento tem gente desistindo de viver. Muitas. Tem gente se jogando da ponte, tem gente se enforcando, tomando remédio. Então, assim, quando uma menina liga para você e falando que quer empreender, que quer fazer um curso, que quer trabalhar, só que falam para ela que ela vai vencer. Meu amigo, ela já venceu, ela já é vencedora, sabe? Quando um ser humano levanta e começa a se movimentar, a vitória já aconteceu. E a gente aprende que a vitória é quando algo acontece a mais, com a consequência. Não, a vitória é agora. Já aconteceu. Hoje, nesse exato momento, quando eu te mostrar o quadro dos sonhos, isso é uma vitória. Verdade. O que vai acontecer daqui para frente é outro caso. Mas nós somos vitoriosos. Porque eu, com as minhas dificuldades, com as minhas lutas, com as minhas derrotas, você com as suas derrotas, com a sua dificuldade, e está aqui, nesse exato momento, quando tem tanta gente desistindo e botando a culpa no governo, botando a culpa no país, botando a culpa no pai que foi embora comprar cigarro e não voltou, botando a culpa em mãe, em marido. E quando entende que não adianta botar a culpa e levantar, que algo acontece. O nosso Deus, ele é um Deus de movimento, né? Quando você se movimenta, ele responde ao seu movimento. Verdade. Né? Eu costumo dizer, eu aprendi isso também, é bom deixar claro que é interessante que a gente começa. O como não é problema nosso. Eu vou fazer. Isso não é irresponsabilidade. Isso é submissão a um Deus poderoso que vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Exatamente. Eu quero e vou. O como não é problema nosso. Costumo dizer que, cortando o que você vai falar, a passagem de Lázaro, como estava lá morto, né, 3 dias, ele foi, né? Ah, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Foi? Ele foi e falou assim: movam a pedra. Ele não poderia muito bem fazer Lázaro ressuscitar, a pedra se abrir lá sair. Mas primeiro o que ele falou? Movam a pedra do lugar. Depois ele clamou: Lázaro, levanta-te. Então, houve o quê? Precisou o quê? Algo acontecia. Precisaram tirar a pedra. Primeiro a gente precisa tomar uma atitude para que o milagre depois venha. Então, qual foi ali a ação? Foram lá e tiraram a pedra. Não foi Jesus que moveu a pedra. E não tem a ver com sentimento. E depois o Lázaro ressuscitou. Então, assim, eu querer fazer, você querer fazer, vai e faça. Não vai dar certo ou não lá na frente, mas você fez, né? Então, assim, Deus ele está esperando da gente uma atitude. Ele não vai tomar uma atitude por você. Ele não vai tomar uma atitude por mim. Vai esperar que a gente tome uma atitude para que ele venha agir a nosso favor, da vontade dele. Nesse período seu de transição,
Porque você já veio de uma derrota, né? O que você sabia caiu por terra, você teve que reaprender. O que você sentiu, ou se você sentiu insegurança, ou você falou, não, vai dar certo, vai acontecer, ou como que foi essa questão de eu vou, não vou, vai, não vai, fica ou vou trabalhar em outra coisa, como é que foi isso? Medo e a segurança, ele precisa existir. Muitas das vezes existe em graus maiores ou menores. Mas, como eu sou uma pessoa muito ousada, eu não tenho essa questão comigo, não. Vou sentir medo, vou sentir insegurança, mas eu vou partir para cima. Primeiro eu faço, depois eu vejo como vai ficar. E ninguém me segura, não, nem tenta, que eu vou conseguir. Porque eu já tracei, eu já botei aqui, já botei aqui. Já foi. Já foi. O que vai acontecer? E muitas das vezes dá certo, por causa do meu jeito. Eu sempre vou arrumar um jeitinho de fazer, lógico, falando com meu papai, né? Pai, ó, já fiz, e agora? Agora aí, já fiz. Vai deixar eu passar vergonha? Entendeu? Desse jeito. E assim, é o jeitinho como você faz as coisas. Muitas das vezes, ou vai dar certo, ou vai dar errado. Mas quando você já tem uma alma de empreender, aquele jeitinho de empreender, às vezes pode demorar um pouquinho para acontecer, né? O grande. Mas uma hora acontece. Uma hora o poço brota. Tem que ter paciência e não desistir. E o que você falaria agora para essas meninas, para essas mulheres, né, que a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque você falou para mim, eu não sei se foi na gravação ou antes, que quando você começou o curso, 99,9% era menina nova, né? A única senhora, como ela chama, Jovem senhora. jovem senhora, era você. Sim. Então, assim, você acha que nesse exato momento tem muitas jovens senhoras achando que não vai dar? E até menina nova, você já ouviu isso? Muitas. Me perguntam, Cláudia, como que você consegue? Como que você faz e dá certo? Como que você supera, né? Driba, né? Essas pessoas negativas que surgem pelo caminho. Eu falei assim, olha só, o não sempre a gente vai ter. O não a gente tem o tempo todo, né? Não vai conseguir, eu não vou poder, né? Eu não vou poder agora. O não a gente tem que aprender e saber que a gente já tem ele o tempo todo. Agora, a gente tem que tentar é o sim. O sim de cativar as pessoas, mostrar para a pessoa que você é capaz. É o sim de falar assim, não, cara, ela é boa. Ontem eu fiz mais um curso. E cansada, estressada, muito. Mas eu fiz. Eu tô com uma limitação no acidente do dedo há 2 meses e pouco. Até hoje as pessoas, Cláudio, como que você está conseguindo trabalhar com esse dedo, com ferro na ponta do dedo ainda doendo, vou fazer a segunda cirurgia. Eu falei assim, gente, eu não posso me vitimizar. Senão, vai cair tudo por terra. A minha vida pessoal, financeira, tudo é por minha conta. Eu me banco, eu pago meu aluguel, eu dependo do meu trabalho para me sustentar. Então, eu não posso me dizer que eu sou a coitadinha. Tem gente pior do que eu e tá aí, tá enfrentando. Então, não vai ser um dedo que vai me parar. Dá um jeitinho, aguenta a dor, onde sentir muita dor o dia inteiro, mas eu superei, tô aqui, tô bem, tô viva. E com o meu certificado na mão, que é o melhor, é um sonho que eu queria realizar muito. Então, assim,
quando a gente não se coloca como vítima da sociedade, que é um termo muito usado, né? Hoje em dia, não, eu sou vítima da sociedade, eu não tive, né? Meus pais não tiveram condições de me dar uma boa instrução. Meus pais também nunca tiveram. E hoje eu estou aqui. Posso dizer que sou uma empresária sucedida? Posso. Por que eu posso? Porque todas as vezes que eu tentei algo, eu estou conseguindo. Se vai ter um montante financeiro maior ou menor do que muitos que estão no tempo, mesmo tempo que eu estou, mas eu já estou feliz pra caramba. Porque eu, na minha idade, eu sinto orgulho de mim mesmo. Eu sinto muito orgulho de mim. E não, jamais vou me colocar como vítima de sociedade. Nunca me coloquei. Nunca. E nem vou nunca me colocar. Então, assim, eu Você quero acha falar que para as isso tem mulheres diferença? que nunca se coloque como vítima da sociedade, ou do marido, ou da política. Tem vontade? Faça. Porque é melhor você tentar do que amanhã falar assim, poxa, eu sou frustrado, porque fulano tentou estar lá, conseguiu, e eu aqui, estou aqui, não tô parada, não fiz nada da minha vida. Então não é idade, não é idade, não existe idade para quando você quer uma coisa. Você acha que isso faz a diferença, não se vitimizar? Faz muita diferença, porque quando você não se vê como vítima, né, você põe como meta, não, eu vou conseguir, eu sou capaz. Se vai demorar um pouco mais o retorno, não tem problema. O importante é que você está ali no processo. É um degrau de cada vez, é um passo por vez. E muitas das vezes, quando chega o momento certo, todas aquelas semeaduras que você, né, aquelas sementinhas que você foi jogando ao longo do caminho, quando chega a hora de você colher, você fala assim, valeu a pena. Valeu a pena todo o choro, toda a dor, né? Valeu a pena, porque olha onde eu cheguei. Mas eu sou uma instrutora conceituada num dos maiores cursos dentro de São Gonçalo. Já estou próximo de ir para um outro, porque o meu nome já rola entre as donas dos cursos. Isso é muito lindo. Quem é a Cláudia que está crescendo? É a Cláudia que começou já tarde, mas está ali sendo respeitada entre as donas dos cursos. Como uma, nossa, mas você já é instrutora Dona Nunes, aqui é o cursozinho é mais simples. Mas você quer assim mesmo? Eu falei assim, eu não vejo por esse lado, eu vejo pelo lado profissional. Assim como é lá, se aqui também tem potência, se ela tem potência, aqui também vai ter potência. Porque eu cheguei aqui a fazer a diferença. O que você faria agora para essas mulheres que estão querendo começar, ou pior, que nem estão querendo começar porque acha que não pode? Eu diria para essas pessoas que parar de se ver como vítima, porque não tem outra palavra, tanta palavra. E o mundo, né, são feitos as melhores coisas, as maiores invenções, né, os melhores empreendedores foram feitos das pessoas que tiveram coragem e que não deram ouvido aos pessimistas. Então, parar de ouvir os não. O não vai conseguir, não é para você,
isso é para outro tipo, você não tem cara que vai ser, que vai conseguir. Parar de ouvir o não e acreditar nela. Interessante. Eu vi um documentário há um tempo atrás sobre um avião que caiu, se eu não me engano, foi no Himalaia. E um dos sobreviventes, ele virou guia turístico do local. E ele leva as pessoas até onde o avião ficou e conta toda a história, toda a trajetória. Teve relato de pessoas que teve que comer pessoas, né? E com isso tudo, uma reportagem muito interessante, mas uma frase mudou tudo isso e fala sobre o que a gente está falando. O avião caiu? Caiu. Teve a tragédia? Teve a tragédia. Tinha dor? Tinha dor. Tinha sofrimento. A gente não está dizendo isso. A gente não quer tapar o sol com a peneira, né? A gente sabe de toda a dificuldade que o brasileiro tem e que as pessoas têm. Só que ele falou uma frase que muda tudo isso. Quando o repórter perguntou para ele: "Como que você conseguiu sobreviver? E quando que as pessoas começaram a morrer?" Ele falou o seguinte: "As pessoas que morreram, coincidência ou não, foram aquelas que reclamavam." Hoje, com o estudo que a gente tem, sabendo sobre a psicologia, quando você usa a sua força, a sua energia para reclamar, você já está perdendo tempo e energia que poderia ser usada ao seu benefício. Então, assim, todas as pessoas que morreram eram aquelas que estavam reclamando. Quem não reclamou, quem botou sangue nos olhos e até comeu gente, né? Isso foi fato, teve canibalismo, foi aquelas pessoas que não reclamou e que queria viver. Então, é muito interessante a gente deixar isso claro. A gente não quer dizer que algo não aconteceu, né? A gente só quer dizer que não vai valer a pena reclamar. A gente sabe de todas as dificuldades que o Brasil tem, só que a gente sabe também que não vale a pena. E trazendo para o lado espiritual e tanto o físico, a reclamação, ela tira a sua energia, né? Então, se você quer ser uma Cláudia da vida, né? Ou até mais, para de reclamar e se movimente, porque algo grande vai acontecer desde que você se movimente, né? Eu creio muito nisso, né? Eu creio nisso. Agora, você chegou até aqui, né? A trancos e barrancos, com essa luta toda, né? Muito sofrimento, mas está aqui. E quais são os planos para o futuro? Eu tenho metas. Eu gosto de trabalhar com metas, né? É muito bom de trabalhar com metas, né? Estava falando sobre isso. E uma das minhas metas é justamente agregar o meu conhecimento, a minha profissão. Eu falo muito com minhas alunas, aonde eu vejo potencial em algumas, falo com essas alunas, é de abrir um instituto para trabalhar com pessoas carentes, com mulheres carentes, para estar passando o meu conhecimento, né, dando esses cursos, trabalhar com mulheres que estão depressivas, que já não vê mais a luz no fim do túnel, porque eu vou trazer para essas mulheres, quero trazer para essas mulheres não só o conhecimento, mas levar para essas mulheres que o Deus que eu sirvo, tá? Que me colocou de pé diante de tantas lutas que eu já passei,
né? E que não me deixou desistir no caminho, sempre me mostrou que existe uma luz no fim do túnel. Então, quero trazer para essas mulheres justamente isso. Quero trazer vida. Eu quero trazer esperança para essas mulheres um dia. Esse é a minha meta lá na frente. Eu quero me aposentar um dia sabendo que eu fiz algo naquele dom. Eu acho que isso é um dom que Deus me deu, de muitas das vezes ser autodidata em algumas coisas, mas eu quero deixar isso na vida de muitas mulheres. Mostrar para elas que a Cláudia do passado também já foi igual a elas. Então, eu quero trazer isso. Minha meta de futuro é isso. É um dia ter um espaço onde eu possa trabalhar com essas meninas, mulheres, mostrar para elas que também elas são capazes. Para elas não morrerem frustradas. Eu acho que você não vai se aposentar, não. A não ser que a sua aposentadoria seja fazendo. Sim, sim. Porque é uma coisa que, como eu falo, meu espírito é muito jovem. Então, quando você tem um espírito muito jovem, você não bota o cansaço na frente. Ó, chega uma hora você chega cansado. Eu cheguei muito cansada em casa. Mas você já renova, você acorda já cheio de energia, já querendo mais. Já querendo mais. O que eu vou fazer? O que tem de novidade? Eu vou buscar conhecimento. Eu não paro. Eu ensino isso para minhas alunas. Não se contente com o raso. O raso foi feito para os pequenos. Você tem meta de crescimento? Mergulha profundo. As melhores coisas estão no profundo. Ou seja, pelo que eu percebi, voltando àquela conversa que a gente estava tendo antes, não é só sobre cabelo. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Eu tenho isso em mim já. Minhas alunas falam isso para mim. Professora, a senhora não é só uma professora. A senhora carrega algo muito especial. A gente entra uma pessoa e quando a gente sai uma outra pessoa. A senhora agrega tanto valor na nossa vida espiritual que ficam assim, professora, o que você acha disso? Assim, o que eu devo fazer? Já não é mais sobre cabelo, sobre trança, aí já é outros assuntos, entendeu? E isso para mim é muito gostoso. Quando elas vêm no particular, no privado, pedindo um conselho, falei assim, Senhor, muitas das vezes eu falo, eu estou passando, chorando por dentro. Mas eu falei assim, aí agora é contigo, Senhor, porque se depender de mim, não vai sair nada, porque eu estou bagaço. Mas aí o Senhor vem, né, nos preenche, nos usa como canal para a vida dessas pessoas, das mulheres. Tremendo, tremendo. Quero agradecer por te conhecer. O prazer foi todo meu. E agradecer por você não ter desistido. E tem hora que a gente pensa que a gente é louco. Tem hora que a gente pensa que... Eu não sei se você já se sentiu assim, né? Às vezes você pensa muito e se sente sozinho. Os loucos andam muito sozinhos. Andam sozinhos. Eu aprendi isso também. Olha a figura aí do seu lado. Os loucos andam sozinhos. Os loucos andam sozinhos, é fato. Eu quero te agradecer por esse momento e eu vou ficar com isso na cabeça. Não é só sobre cabelo. Nunca foi sobre cabelo. Né? E eu acho que elas vão começar... Elas já sabem isso, mas agora elas vão ter certeza, ouvindo isso, elas vão juntar coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo com o curso, com a aproximação com você, elas vão entender
que precisam melhorar em outras áreas, não é sobre dinheiro, nunca foi sobre dinheiro, né? Nós empreendedores, quando a pessoa fala isso e a gente está começando um curso e a pessoa fala, se você trabalhar pelo dinheiro, então não vai funcionar. E você está lá embaixo, você se entende, mas eu estou aqui para ganhar dinheiro. Mas não é sobre dinheiro. O dinheiro é a consequência de cura, de libertação, de perdão, de autoestima. É todo um contexto que vai te levar ao encontro do dinheiro, né? O dinheiro é só uma consequência, um detalhe que acaba na verdade sendo muito pequeno, né? Eu quero te agradecer por esse momento. Espero que vocês tenham gostado desse momento. Foi o nosso podcast com a Cláudia. Eu particularmente amei, mas eu sou suspeito, né? Porque eu gosto de ouvir, né? Principalmente essas histórias tremendas de superação. Quero te agradecer muito por esse momento. Agradeço a todos. Valeu.